Bom dia, gente bonita. O Senhor concede-nos mais um novo dia e que bênção nós estarmos juntos mais uma vez nesta manhã de domingo para juntos exaltarmos e bendizermos o nome do Senhor. Ele é digno, somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Por isso quero convidar você agora, juntamente com a sua família, para unir-se a nós neste ato de culto, neste ato de adoração e que façamos com muita alegria aquilo que somente o Senhor é digno de receber. Que nós possamos cantar com alegria, que nós possamos nos apresentar ao Senhor em oração e também que estejamos atentos àquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração através da sua palavra. Se possível, compartilhe também com seus amigos o link deste culto para que mais irmãos, mais pessoas, colegas seus, amigos seus possam participar conosco deste momento também. Queria orar nesse momento e quero convidar você para fechar os teus olhos e vamos orar e agradecer a Deus pela bênção deste momento e por este novo dia que o Senhor está nos concedendo. Pai, obrigado, Senhor, por esse novo dia. Agradecemos a Ti por mais esta oportunidade de estarmos juntos, reunidos diante da Tua presença para celebrarmos ao Senhor através deste ato de culto. Pedimos a Deus em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo neste momento e queremos que o Teu nome em tudo seja glorificado nesta manhã. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
A palavra de Deus no Salmo 103, versículos 13 e 14, vai nos dizer assim: O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Pois ele sabe que somos fracos, lembra que não passamos de pó. Queridos, como é bom nós sabermos que, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, o Senhor se importa conosco. Em todos os momentos e em todas as situações que nós enfrentamos nesta vida. E Ele, como um pai amoroso para com seus filhos, Ele é bondoso, Ele é compassivo. E Ele tem prazer em nos ouvir, tem prazer em nos entender e tem prazer em atender também as nossas orações. Por isso, neste momento, eu quero convidar você para que juntos agora busquemos ao Senhor em oração. E nós vamos orar intercedendo pela vida de alguns irmãos e irmãs que carecem das nossas orações, especialmente neste tempo difícil que nós estamos vivendo agora por conta de toda esta pandemia. Infelizmente, alguns irmãos nossos ainda encontram-se enfermos pela Covid-19 e carecem muito das nossas orações. Gostaria que nós estivéssemos orando agora pela vida do irmão Valdemar, que infelizmente nesta semana, agora na sexta-feira, ele teve um agravamento em relação à sua enfermidade. Ele encontra-se internado no Hospital Regional de Itanhaém e inspira cuidados. Então eu gostaria que nós levantássemos um clamor em seu favor nesse momento. Também vamos continuar orando pela vida da Esther, pela vida do Marcelo e pela vida do Francisco e Sandra, que são pais do genro da irmã Lúcia, o Marcelo, primo do Ricardo Silvestre, e a Esther, aquela menininha de 5 anos que também já temos orado pela sua vida, todos estes também enfrentando o problema da Covid-19. Esta semana também recebi um pedido de oração através da irmã Orleide, para nós orarmos em favor do Gabriel, seu neto. Ele está com um problema no pâncreas e provavelmente vai ser transferido também para um hospital em Santos. Eu gostaria então que nós estivéssemos colocando a vida do Gabriel em nossas orações. Também vamos continuar orando pela vida do irmão Oduvaldo, que está lá em Barretos, dando continuidade ao seu tratamento, do câncer que está tratando lá. Também pela vida da Shirlene e da Diva, que também foram acometidas por AVC, também já temos orado por elas, pela vida da Luciene e pela vida da Rosângela Lavínia. Essa semana estive com a Rosângela e graças a Deus ela conseguiu a liberação dos papéis para que ela possa obter as injeções que ela precisa aplicar no seu braço. E com certeza, nós temos a plena certeza de que com essas injeções ela vai poder então continuar o seu tratamento e com certeza Deus vai dar plena saúde para a vida dela também. Também vamos orar pela vida da irmã Analice e todos os seus familiares, que nesta quinta-feira agora, o pastor Cabral foi promovido para o lar celestial. E eles estão vivendo agora este momento de luto, e eu gostaria que nós orássemos para que o Espírito Santo de Deus possa estar consolando também os seus corações. Se você tem o seu pedido de oração, compartilhe conosco através dos números que você tem aí na tela, o e-mail da igreja, e nós teremos também prazer em orar pela sua vida, pela sua família e pelos motivos que você vai compartilhar também para conosco. Vamos orar então nesse momento. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome agora, neste momento, porque nós temos a plena certeza de que o Senhor está presente aqui entre nós. O Senhor está presente em nossas vidas. E Te louvamos e Te bendizemos porque o Senhor tem manifestado sobre nós da Tua bondade, da Tua fidelidade. O Senhor é o nosso pastor e não temos tido falta de nada, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem nos dado a proteção, tem nos dado a provisão de cada dia,
tem nos livrado de muitas situações, ó Deus, e nós temos nos sentido guardados e protegidos pelo Senhor. Tem nos dado alegria, tem renovado a nossa esperança, tem renovado a nossa fé. Por isso que mais uma vez nós invocamos o Teu nome neste momento, certos de que o Senhor continuará atendendo e respondendo às nossas orações. Eu quero neste momento colocar no Teu altar todos estes nomes que aqui foram citados nesta manhã, irmãos e irmãs que estão enfermos, que carecem da Tua misericórdia, que carecem da Tua cura, e cremos que o Senhor é o médico dos médicos, e somente o Senhor tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. Por isso nós apresentamos ao Senhor a vida do irmão Valdemar, que está naquela UTI, inspira cuidados, mas, ó Deus, nós queremos que a boa mão do Senhor está sobre ele. Ó Deus, então, que ele se sinta abraçado agora pelo Senhor e permita, Senhor, com que ele possa ter a sua saúde restabelecida, para que em breve ele também possa estar em casa com os seus familiares. Da mesma forma, colocamos a vida da Esther, do Marcelo, do Francisco, da Sandra, do Gabriel, o netinho da Orleide, que também está enfrentando esse problema do pâncreas. Pai, em nome de Jesus, esteja cuidando também da vida do Gabriel, também do irmão Duvaldo, que está lá em Barretos, da Shirlene, da Diva, da Luciene, ó Deus, da Rosângela Lavínia. Deus, são enfermidades as mais diversas que esses irmãos e irmãs estão enfrentando neste momento, e pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar da Tua cura sobre estes irmãos, sobre estas irmãs. Todos eles estão recorrendo aos recursos que estão disponíveis em suas mãos, o recurso da medicina, e obrigado, Deus, porque eles estão sendo cuidados pelos médicos, pelas enfermeiras, estão sendo medicados. Ó Deus, alguns estão ainda fazendo exames médicos. Ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada processo, de cada momento, mas que todos eles se sintam acolhidos pelo Senhor nesse instante, abraçados pelo Senhor, que eles sintam, ó Deus, o consolo do Teu Santo Espírito, que nos momentos de tristeza, de angústia, ó Deus, eles possam se sentir abraçados pelo Senhor. Pai, eu quero colocar no Teu altar também a vida da irmã Analice, do irmão Luiz, do Gustavo, do Lucão, todos os familiares que agora estão vivendo esse momento de luto por conta do falecimento do pastor Cabral. Sabemos, ó Deus, que pastor Cabral, ele foi promovido ao lar celestial. Hoje ele está na presença do Senhor, desfrutando de todas as promessas que o Senhor já havia reservado também para a sua vida. Mas a família está aqui sofrendo. A família está vivendo esse momento da dor, do luto. Que o Teu Santo Espírito esteja ministrando da Tua graça, do Teu consolo sobre os seus corações nesse momento. E abençoa, Senhor, também toda a Tua igreja, todas as famílias da Tua igreja, e também clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia em favor da nossa nação, neste momento difícil que nós estamos passando agora por conta desta pandemia. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas famílias. Nós cremos no Teu poder, por isso nós continuamos confiando e continuaremos sempre confiando nas promessas do Senhor para as nossas vidas. Por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sobre os céus tu és.
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, e nós vamos ler dos versículos 11 até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Queridos irmãos, nós temos vivido tempos difíceis por causa desta pandemia do coronavírus que assolou o mundo, como também o nosso país, durante esses últimos meses. Aliás, já fez um ano que nós estamos enfrentando, 1 ano e 1 mês que nós estamos enfrentando este grave problema. E, infelizmente, esta pandemia tem causado situações que têm levado muitas pessoas ao desespero por causa das sequelas que ela tem deixado. E, na verdade, o cenário não é nada animador para nós. Esta semana agora, por 2 vezes, nós alcançamos o índice de mais de 4.000 mortes, num prazo de 24 horas, por 2 vezes que isto aconteceu ao longo desta semana. Já estamos alcançando o número de 350.000 mortes pela Covid-19. Estamos vivendo um colapso na saúde pública, como também na saúde privada, com a falta de leitos de UTI, falta de oxigênio, falta de medicamentos, como também a falta de profissionais da saúde. Nesta semana agora, o Supremo Tribunal Federal, por 9 votos a 2, determinou a não reabertura de templos para a realização de cultos e missas por considerarem como serviço não essencial. O governador do estado de São Paulo, esta semana, liberou a retomada do Campeonato Paulista de Futebol. Cresce o número de desemprego por causa do lockdown e a fome tem aumentado cada vez mais nos lares dos brasileiros. Então, diante de todo este cenário, nós temos a sensação de que o futuro é iminente e que nós não saberemos como enfrentá-lo, porque, na verdade, meus irmãos, nós estamos vivendo num caos. E a impressão que nós temos é de que o nosso futuro não é nada promissor. Esse texto que nós acabamos de ler, ele mostra com clareza para nós este mesmo cenário. Quando nós analisamos aqui o contexto daquilo que estava acontecendo com o povo de Israel na época do profeta Jeremias. O povo de Israel estava já há algum tempo no cativeiro na Babilônia. E aquele povo, já com todo o sonho de futuro e a expectativa das promessas feitas aos seus antepassados, de repente, naquele momento, havia desmoronado completamente. E é interessante, meus irmãos, que Deus, ele já havia avisado que eles ficariam no cativeiro por 70 anos. E apenas 4 anos havia se passado até o contexto desta passagem ser escrito. Ou seja, eles ainda estavam
4 anos vivendo no cativeiro. Teriam pela frente ainda 66 anos de cativeiro. E sabemos todos que o povo de Israel, eles estavam no cativeiro por causa da desobediência a Deus. Mas, apesar de eles estarem passando por todo este período de cativeiro, onde famílias perderam seus bens materiais, onde famílias perderam até mesmo a sua própria identidade, agora já não podiam mais realizar o seu culto ao Deus de Israel, porque estavam envolvidos ali também num contexto de muita idolatria, vivendo também um tempo de angústia, de incertezas, vivendo um tempo de opressão. Mas o povo, ele estava com uma certa expectativa, pensando: por quanto tempo ainda ficaremos aqui? Por quanto tempo ficaremos aqui na Babilônia? E outras perguntas certamente permeavam também a cabeça daquelas pessoas que, de certa forma, aguardavam com expectativa um futuro promissor, apesar da situação que viviam. Com certeza, meus irmãos, passava-se pela mente daquelas pessoas: e os nossos sonhos de nós cuidarmos dos nossos filhos, do futuro dos nossos filhos, como é que nós vamos prepará-los para a vida? Com certeza eles pensavam: e a nossa terra que emana leite e mel, quando nós a veremos de novo? Será que nós morreremos aqui ou morreremos lá em Jerusalém? E o nosso futuro? E aí, nesse contexto, surge-se também, neste cenário, um falso profeta, chamado Ananias, que chega para o povo dizendo que em 2 anos o povo seria liberto. Jeremias capítulo 28, versículos 1 a 3 vai relatar isto. E diz assim o texto: naquele mesmo ano, no início de seu reinado, no 5º mês do 4º ano de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me disse na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou deste lugar e levou para a Babilônia. Só que esta promessa não se cumpriu. E aí então, Deus responde à inquietação do povo, demonstrando ao povo que Ananias estava mentindo, era um falso profeta. Mas Deus, em vez de simplesmente dizer para o povo que o futuro deles era sombrio, Deus traz ao povo uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento através do profeta Jeremias. Vejamos do verso 1 ao verso 14 o que esse texto vai nos dizer. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos dentre os exilados, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso se deu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os funcionários do palácio, os chefes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os artífices haviam saído de Jerusalém para o exílio. A carta foi enviada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, enviara a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir.
Empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos deixei enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles vos profetizam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a este lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. É interessante, meus irmãos, que da mesma forma como na época de Jeremias, em meio ao caos, surge um falso profeta, dizendo em nome de Deus que eles voltariam para Jerusalém num prazo de 2 anos, e o que não aconteceu. É interessante que nesta pandemia também tem surgido falsos profetas, profetizando palavras que Deus nunca falou. E isto gera, na verdade, uma confusão na mente das pessoas, levando-as a duvidarem da palavra de Deus. E, meus irmãos, o cenário que nós estamos vivendo hoje é um cenário desesperador, a ponto de eu mesmo perguntar por algumas vezes ao meu Deus, até quando, Senhor? Até quando vai durar toda essa crise? Por quanto tempo ainda teremos que enfrentar esta pandemia? Que futuro está reservado para nós diante desse caos? E eu confesso aos irmãos que, olhando para este cenário desolador, com os olhos humanos, por muitas vezes eu perdi a esperança de que tudo isto irá melhorar. Algumas vezes eu mesmo já me senti desanimado a ponto de não querer mais continuar. Mas, meus irmãos, olhando com os olhos da fé, eu percebo que nada está perdido, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as situações, e que Ele tem propósito para as nossas vidas. Mesmo quando nós vivemos num período de caos, assim como Ele também permitiu ao povo de Israel naquele período do cativeiro. Por isso, meus irmãos, à luz desta passagem que nós lemos nesta manhã, nós podemos aprender aqui alguns princípios que vão nos ajudar a enfrentarmos com fé o nosso futuro. Eu queria compartilhar alguns desses princípios a vocês nesta manhã. O primeiro princípio que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que Deus, Ele tem um plano para o nosso futuro. Versículo 11 diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ah, meus irmãos, mesmo quando o que podemos ver ao nosso redor é caos, insegurança e falta de perspectiva, Deus, Ele tem um plano para o nosso futuro. Quando nós olhamos para a criação, nós percebemos ali na Bíblia que do caos ele gera beleza. Porque a Bíblia nos diz que a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e não havia nada. E de repente Deus, do nada,
Ele fez todas as coisas maravilhosas que hoje nós podemos contemplar. A lua, as estrelas, o mar, os animais, as plantas, o homem, a mulher e todas as coisas que foram criadas por Deus para a nossa felicidade e também para a sua própria glória. Ah, queridos, Deus ele tem um plano para o nosso futuro e nós precisamos do seu plano. Nós precisamos nos submeter ao plano de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Nós precisamos aceitar o caminho dEle, porque o caminho de Deus é perfeito, mesmo quando nós não entendemos o caminho que nós iremos percorrer. Ah, queridos, você consegue imaginar o conflito dos israelitas de irem para a Babilônia como cativos, sabendo que o Senhor já tinha traçado um período de 70 anos. Você consegue imaginar isso? E os que estavam lá receberam estas palavras do Senhor, porque eles entenderam que o plano de Deus nem sempre é o que pensávamos que ia ser. Mas o plano de Deus é sempre o melhor. Mesmo se nós não entendermos no momento, mesmo se nós não entendermos diante do caos que está instalado diante de nós. Mas, irmãos, sabemos, porém, que Deus, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabemos que quando Deus, Ele fecha uma porta, Ele abre outra. Sabemos que Deus está trabalhando através de todos os eventos em nossas vidas para nos tornarmos mais dependentes dEle, para tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos entender que o plano de Deus nem sempre é o mais fácil do nosso ponto de vista, mas sempre é o melhor. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vê o nosso amanhã antes que se torne o nosso hoje. Ele vê o início da nossa vida e Ele vê o fim e tudo entre o começo e o fim. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele está no controle de toda a situação e de toda a história. O salmista, no Salmo 139, verso 16, ele diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Queridos, Deus, Ele sabe os planos que Ele tem para nós. Creia nisso. Confie nessa promessa. Segundo princípio que eu aprendo aqui nesse texto, é que Deus, Ele revela a natureza dos seus planos para nós. Versículo 11 ainda diz assim: Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ah, queridos, Deus, Ele tem planos para nós, sempre de bem e de paz, mesmo que não nos pareçam às vezes. E no caso aqui, específico, experienciado por Jeremias, o caos era a única certeza. Embora alguns profetas falsos prometessem o que Deus não prometia. Mas Deus deu a Jeremias um sonho. Deus, Ele nos dá sonhos. E Ele quer que nós os vejamos. Ele quer que nós creiamos nos sonhos que Ele tem preparado para nós. E através destes sonhos, os planos dEle, então, são estabelecidos. E nós precisamos, com os olhos da fé,
nós precisamos enxergar esses planos, precisamos acreditar nesses planos e acreditar que nós realizaremos esses planos no tempo de Deus e conforme a vontade de Deus. Deus tem planos de paz e não de mal para nós. Ou seja, Ele quer construir algo que tenha valor, algo que tenha sentido e que não seja para o mal, mesmo quando Ele nos repreende. Da mesma forma como Ele estava repreendendo o povo de Israel, permitindo aquele cativeiro de 70 anos. Queridos, às vezes nós não compreendemos os processos que Deus escolheu, mas nós podemos crer que o resultado deles serão de acordo com a boa natureza que Ele tem para nós. Ele usa as pressões, Ele usa as aparentes derrotas para forjar algo da sua glória em nós. Mas, ao mesmo tempo em que Ele está forjando o nosso caráter, diante das situações que estão acontecendo hoje, como, por exemplo, esta pandemia, mas Ele também nos revela os propósitos dos planos que Ele tem traçado para o nosso futuro. Queridos, não há situação em que Deus não possa realizar seus planos em nossas vidas. Ele realiza. O seu casamento, quem sabe, pode estar perto do fim, mas se Deus lhe dá o sonho para restabelecê-lo, para restaurá-lo, seu casamento será restabelecido. Seu filho, ele está com um pé fora do bom caminho de Deus, mas se Deus lhe dá o sonho de ter o seu filho de volta, você terá seu filho de volta. Porque Deus nos dá a capacidade de nós sonharmos por uma família diferente. São planos de Deus para nós. Suas finanças estão, quem sabe, desequilibradas, com dívidas em muitas fronteiras. Mas se Deus lhe dá um sonho de restituir o equilíbrio financeiro, você viverá em paz, mesmo que com pouco. Quem sabe talvez a sua saúde emocional anda em frangalhos. Mas se Deus lhe dá o sonho do equilíbrio reencontrado, você o reencontrará. Porque Deus nos dá a capacidade de sonharmos por uma vida melhor. E são planos de Deus para nós. Queridos, Deus é capaz de transformar nosso sonho em realidade. Quando nós permitimos que Ele cumpra os seus planos em nossas vidas, porque os seus planos sempre serão o melhor. Ele quer nos dar um futuro, ou seja, algo maior que o momento que nós estamos vivendo, algo mais significativo do que nós podemos enxergar agora, algo que reflita a sua natureza eterna. Por quê? Porque o futuro nas mãos de Deus significa eternidade. Ele quer nos dar uma esperança. Queridos, como é bom nós termos esta certeza. Quando nós somos capazes de enxergar pela fé o futuro que Ele prepara para nós, então nós vivemos pautados na esperança de construí-lo. Ele constrói todas as coisas. Ele restaura todas as coisas. Por isso, quando nós andamos com o Senhor e deixamos que os seus planos sejam os nossos planos, sempre a esperança vencerá os nossos medos. Eu me lembro de um sermão que eu ouvi do pastor Russell Shedd, num retiro de pastores lá em Sumaré, quando ele estava explicando ali um texto, né, no grego, uma parte do texto no grego, e ele dizia que o pavor da morte tinha sido conquistado por Jesus. E aí então ele, fazendo a sua exposição bíblica naquele retiro, eu nunca me esqueci de uma frase que ele disse.
E ele disse assim: eu confio no Senhor que dirige o barco da minha vida. Eu confio no Senhor que dirige o barco da minha vida. Ah, queridos, como é bom podermos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. O barco da nossa vida nas mãos do Senhor. E continuarmos sonhando. Sonhando pela restauração, pela libertação, pela cura. Sonhando pela provisão. Sonhando pelos planos que Deus tem a cumprirem ainda em nossas vidas. Então, querido, ao sonhar, ponha os seus sonhos diante de Deus. Abandone os que não são aprovados por Ele e persiste naquilo que Ele tem para a sua vida. Aquilo que Ele tem de melhor para você. Quem sonha com Deus, não se deixa enganar por seu próprio coração, porque muitas vezes o nosso coração ele é enganoso. Por isto, o sonho é nosso, mas a realização é de Deus. Quando nós estamos dentro da sua vontade. Quando nós estamos entendendo os planos que Ele tem para cada um de nós. A natureza dos planos de Deus são os melhores para as nossas vidas. E a última lição que eu queria compartilhar com você nesta manhã, o último princípio que eu aprendo aqui nesse texto, é que Deus, Ele revela o meio pela qual podemos realizar este plano. Versículos 12 e 13, ele diz assim: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ah, queridos, nós podemos enfrentar com fé o futuro, mesmo que desconhecido, quando nós descobrimos o poder do relacionamento que nós podemos ter com Deus, através de uma vida de oração, através de uma busca constante dEle em nossas vidas. Deus é o único meio de se construir o futuro com esperança verdadeira e eterna. E para isto, então, nós precisamos nos relacionar com Ele. Queridos, nós precisamos saber que o bem do nosso país é o nosso bem. E quanto pior, pior. Por isso, meus irmãos, neste tempo de caos em que nós estamos vivendo hoje, neste tempo de pandemia, nós precisamos continuar buscando muito mais ao Senhor. Por isso ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Este é o momento, meus irmãos, em que a igreja, e nós precisamos continuar orando, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pelos nossos governantes, para que Deus lhes dê sabedoria, discernimento para governar e também saber cuidar de toda essa situação que nós estamos vivendo hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. E para que nós também tenhamos discernimento para nós enfrentarmos esse tempo de dificuldades. Irmãos, Deus nos ouve quando nós intercedemos pelo nosso país, quando nós intercedemos uns pelos outros. Oração não é a busca das bênçãos de Deus, mas é a busca de Deus mesmo. Nós precisamos buscar a Deus, porque os resultados virão depois. As respostas às nossas orações virão depois. Queridos, precisamos entender que o nosso futuro nunca esteve na terra, nunca esteve nas posses, nos bens materiais, nos lugares, nas realizações, mas o nosso futuro está no Senhor de nossas vidas. Mais do que estratégias, mais do que planos, nós precisamos dEle.
porque Ele é o único futuro seguro e eterno. Porque em Deus nós temos uma esperança e um futuro que vai muito além dos parâmetros desta vida. Ah, meus irmãos, nós temos uma esperança, temos um futuro, onde viveremos na eternidade com Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho. Ah, meus irmãos, que grande esperança nós temos nas promessas de Deus. E por fim, meus irmãos, eu sei que este tempo que nós estamos enfrentando não tem sido fácil para todos nós. Tempos difíceis, tempos que, de uma certa forma, gera dentro de nós insegurança, incerteza, medo, mas precisamos ter a absoluta certeza de que Deus, por conta da sua soberania, Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele tem um plano para o nosso futuro. Deus tem um plano para a sua vida. Ele revela a natureza dos seus planos para nós. Ele tem planos de paz. Ele tem planos de restauração, de provisão. Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. E Ele revela a nós o meio pela qual nós podemos realizar este plano. Quando nós mantemos o nosso relacionamento com Ele, quando nós intensificamos a nossa relação com Ele através de uma vida de oração, através de uma vida piedosa. Ah, meus irmãos, neste tempo de pandemia, neste tempo de caos em que nós estamos vivendo, nós precisamos alinhar a nossa vida aos planos de Deus e nos assegurarmos de que o nosso futuro é um futuro promissor, porque um dia estaremos com Ele na eternidade e com Ele reinaremos, com Ele viveremos. E quando lá estivermos, saberemos que lá não haverá mais pandemia, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais sofrimento. Porque da mesma forma como Ele cuida de nós aqui, mesmo em situações difíceis, mas Ele manifesta da sua bondade, da sua fidelidade para nós aqui, Ele tem algo muito melhor lá na frente. Que nós mantenhamos a nossa confiança e a nossa esperança nesse Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe com esta palavra. E enfrentemos com fé o futuro que está diante de nós. Que Deus nos abençoe. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais, oh Senhor. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, oh glórias. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Sonda, Senhor, nossa vida, Pai. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes onde dependo
sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, ah, papai. Que bom é tua vida em minha vida, Deus. Que glória é tua vida em minha vida. Oh, aleluia, amém. Aleluia. Gente bonita, nos alegramos muito por você ter participado conosco no culto desta manhã e louvamos a Deus pela sua vida e rogamos a Deus para que nesta nova semana que se inicia hoje, o Senhor esteja com você cada dia dessa semana e que por ele você seja ricamente abençoado. Que Deus abençoe a sua família e boa semana para todos nós.